Olá, queridos alunos, meu nome é Jennifer e nessa videoaula eu vou explicar um pouquinho para vocês sobre o conjunto dos números reais, tá bom? A gente vai aprender aí um pouquinho sobre cada conjunto que compõe aí o conjunto dos números reais, onde que a gente encontra aplicações desses números, tá bom? Bora lá! Conjunto dos números reais. Bora lá conversar um pouquinho sobre ele. Quem pertence a esse conjunto? O conjunto dos números reais, ele é formado por vários outros conjuntos, né? Então, bora conhecer um pouquinho de cada um dos conjuntos que formam o conjunto dos números reais. Olha só, pertencem ao conjunto dos números reais os números naturais, inteiros, racionais e irracionais. Então, esses quatro conjuntos juntos formam o conjunto dos números reais. Vamos falar um pouquinho do primeiro conjunto, que é o conjunto dos números naturais, tá? O conjunto dos números naturais, ele é representado pela letra N maiúscula, tá? São números inteiros positivos, ou também chamados de não negativos, né? Ele tem um número ilimitado de elementos. E como que a gente identifica esses números naturais, né? Os números naturais nada mais são do que aqueles números utilizados para contagem, né? São os números que surgiram a partir da necessidade do homem de contar, né? Então, aqui a gente tem uma figura representando aí a contagem, né? 1, 2, 3, 4, 5 e assim por diante, né? Os números naturais é exatamente isso, a representação da contagem, tá bom? Na segunda figura aí embaixo, a gente tem uma placa, né, indicando aí a quilometragem, né? Aqui a gente tem 153 quilômetros. Isso daí é o quê? É uma contagem também, né? A contagem de quilômetros, tá certo? Então, os números naturais, eles são números utilizados para contagem, tá certo? O segundo conjunto que compõe o conjunto dos números reais é o conjunto dos números inteiros, tá? O conjunto dos números inteiros, ele é representado pela letra Z maiúscula e ele tem todos os números positivos e negativos inteiros, tá bom? Ali embaixo a gente tem uma representação, né? -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3. E aí segue infinitamente, tanto para a parte positiva quanto para a parte negativa, tá bom? Todos os números positivos e negativos na forma inteira, tá? Sem ter vírgula, ele vai compor aí esse conjunto, tá? E onde que a gente encontra esses números positivos e negativos? Olha só, ali do ladinho a gente tem algumas utilidades desses números, né? Lá no saldo da sua conta bancária, por exemplo, quando você puxa o extrato para verificar algum desconto, né? Ou quando a sua conta está negativa, quando você faz algum pagamento que aparece lá menos tal valor, ali você está utilizando números negativos, né? Na medição da temperatura também ali embaixo a gente tem -4 graus Celsius. Então, tudo isso é utilização de número inteiro, tá bom? Aqui a gente tem a representação pelo diagrama de Venn. A gente observa claramente pelo diagrama que o conjunto dos números naturais, ele é um subconjunto do conjunto dos números inteiros, né? Por quê? O conjunto dos números inteiros, ele tem todos os números positivos e negativos, né? Enquanto os naturais são só os positivos ali, né? Então, ele está inserido dentro do conjunto dos números inteiros, tá bom? Aqui nós temos o terceiro conjunto que faz parte aí do conjunto dos números reais, tá? Que é o conjunto dos números racionais, tá? Mas quem são os números racionais? São todos aqueles números que a gente pode escrever na forma de fração, tá bom? Esses números, eles também podem ter representação decimal finita ou decimal infinita e periódica, tá?
Ali do ladinho a gente tem uma receita de bolo de milho, né? E ali a gente tem a quantidade de cada ingrediente. Então, observa só, a gente tem ali 3 ovos. Será que o 3, ele faz parte aí do conjunto dos números racionais? Como é que a gente vai descobrir isso? Eu consigo representar o 3 na forma de fração? O que é que vocês acham? Consigo, né? Porque eu posso escrever 3 sobre 1, né? 3 dividido para 1 vai ser 3. Então, eu consigo representar o 3 na forma de fração. Posso representar também sendo 6 sobre 2, também vai resultar em 3, né? 6 dividido por 2 é 3. Então, eu consigo representar o número 3 na forma de fração. Logo, ele faz parte do conjunto dos números racionais. O número 1 faz parte dos números racionais, do conjunto dos números racionais? Faz, né? Porque eu consigo também representar ele na forma de fração. Basta eu dividir o mesmo número, um número por ele mesmo, né? Se eu dividir, por exemplo, 2 por 2, vai dar 1. Se eu escrever uma fração 5 sobre 5, vai dar 1. Então, eu consigo representar o 1 na forma de fração, né? Aí, ali embaixo, a gente tem, ó, 1/2, né? Meia xícara de açúcar. Ele já está representado na forma de fração, né? E se eu quisesse escrever também na forma decimal finita, poderia também, né? Se eu fizer essa divisão, ela vai dar 0,5. Então, aí ele também se encaixa na parte de decimal finita. Faz parte do conjunto dos números racionais? Faz parte, tá bom? Ali no último quadradinho a gente tem a representação do conjunto dos números racionais, tá? Ele é representado pela letra Q maiúscula e ele pode ser escrito da seguinte maneira: A sobre B, sendo que esse A, que é o nosso numerador, ele pertence ao conjunto dos números inteiros. E o B pertence ao conjunto dos números inteiros não nulos, tá? Por quê? Porque o meu denominador não pode ser 0. Então, ele pertence ao conjunto dos inteiros não nulos, tá bom? Todo número que eu conseguir representar na forma de fração, ele pertence ao conjunto dos números racionais, tá bom? Aí, aqui vocês podem observar que o conjunto dos números racionais, ele contém o conjunto dos números inteiros, que, por sua vez, contém o conjunto dos números naturais. A gente tinha visto naquele diagrama anterior que o conjunto dos números inteiros, ele engloba aí os naturais, né? E os racionais, ele engloba aí todos esses dois, tá? Por quê? Porque todo número inteiro eu consigo representar na forma de fração, né? E como os naturais ali estão inseridos nos números inteiros, eu também consigo representar eles na forma de fração. Então, o conjunto dos números racionais pega toda aí essa numeração, tá bom? Próximo conjunto que forma aí, que faz parte do conjunto dos números reais, é o conjunto dos números irracionais, tá? Esse conjunto, ele é formado pelos números que são dízimas não periódicas. O que é isso? São números decimais infinitos que não possuem uma repetição de números após a vírgula, tá bom? Como assim? Olha só. O número 5,2222, ele não tem uma repetição após a vírgula? Ele tem um período, né? Um período ali. Quem é o período dele? É o 2, né? Ele tá repetindo ali o 2. Ele é o quê? Ele é periódico, né? Ele é uma dízima periódica. Agora, quando o número não forma essa repetição após a vírgula, quando todos os números após a vírgula dele são números embaralhados, sem nenhum tipo de repetição, como, por exemplo, ali, ó, menos 1,2345537, e assim ele vai seguindo, ele não tem um período, ele é um número irracional, tá bom? O conjunto dos números irracionais, ele é representado pela letra I maiúscula. Onde que a gente encontra um número irracional, por exemplo? Lá na diagonal do quadrado. Quando a gente vai calcular a diagonal do quadrado, que tem lá do 1, por exemplo, né? A gente aplica aí o teorema de Pitágoras para encontrar essa diagonal. A gente vai encontrar a diagonal como a raiz de 2, né? E a raiz de 2, ela é uma dízima não periódica, né? Então, aí a gente encontra uma utilização de um número irracional, tá bom? Toda vez que você vê um número decimal que após a vírgula ele não forma um período, não tem repetição de números,
ele é um número irracional. Tá legal? O conjunto dos números reais. Como ele engloba todo mundo aí, né? Ele dentro dele, ele tem tanto os números naturais, inteiros, racionais e irracionais. A representação dele nada mais é do que todos esses números, né? Então, na representação dele, ele tem número de todo tipo. Ele tem número negativo, ele tem número decimal finito, dízima periódica, número decimal não periódico, ele tem números naturais, né? Então, ele fica bem completa aí a representação dos números reais, tá? Vocês podem observar aí no cantinho direito a representação dos números reais. Ele é representado pela letra R maiúscula, tá bom? Vai analisar aqui no diagrama, tá? A representação dos números reais e todos os conjuntos que estão inseridos nele, né? Vocês podem observar aí que o conjunto dos números racionais, ele tem aí dentro dele o conjunto dos números inteiros e o conjunto dos números naturais. E o conjunto ali dos números irracionais, ele fica separadinho, né? Ele não está inserido em nenhum outro conjunto a não ser o conjunto dos números reais, tá bom? Essa relação estabelecida aí no diagrama é de inclusão, porque um conjunto está contido em outro conjunto, tá bom? Se alguém ficou com alguma dúvida, pode comentar aí, tá bom? Que eu vou estar disponível para tirar as dúvidas de vocês. E espero que vocês tenham entendido tudo direitinho e até a próxima aula.